Você sabe o que é o método Montessori? Pois é, esse método é muito utilizado hoje em dia nas escolas e quem vai falar um pouquinho sobre isso com a gente é a psicóloga Carolina Mendes. Olá, tudo bem? Oi, Explica tudo para o pessoal bom? que está em casa. Bom, primeiro você vai falar sobre esse método porque você tem uma escola chamada Roda Criativa que utiliza esse método, não é mesmo? Explica para o pessoal que está em casa o que é o método. O método montessoriano, ele vai além da escola, né? O método montessoriano, ele é uma educação para a vida mesmo. Então, assim, mas uma característica do método é esse aprendizado individualizado que a gente dá para a criança. Então, a criança, ela é vista de uma maneira mais individual no processo de educação. Quando e por quem foi criado o Foi método? criado pela Maria Montessori. Ela nasceu dia 31 de agosto e ela criou a primeira casa Del Bambini lá na Itália e foi em 1907. E qual é a diferença hoje em dia? Porque hoje em dia se fala muito sobre o método Montessori. E qual é a diferença do que é utilizado efetivamente? De como é utilizado o método Montessori com os outros métodos pedagógicos? Sim. O método Montessori, ele é muito diferente, na verdade, de qualquer outra abordagem pedagógica. Mas uma das mais, assim, o primeiro, né? Tem uma diferença entre as classes, porque a nossa classe, ela tem agrupamentos, então ela trabalha com crianças em agrupamentos, de 0 a 3, de 3 a 6. A gente não é uma escola como é tradicional, seriado, jardim 1, jardim 2, crianças de 3, 4, 5 anos. A gente mistura criança de 3 anos até criança de 5 anos. A outra diferença é que a escola montessoriana, a relação professor e aluno é diferente, porque o professor, na escola montessoriana, ele é visto como mais um facilitador, ele não é diretivo, ele tem uma postura indireta em relação à criança, e o professor tradicional, ele é mais A gente tem umas diretivo. fotos também, se o Peter puder mostrar para a gente, pode continuar falando. Sim. Outra característica da escola é em relação ao tempo, porque numa escola tradicional o tempo é de 45, 50 minutos de aula e o nosso tempo é livre. A criança pode ficar 2 horas trabalhando com material. O material didático é totalmente diferente, porque o material montessoriano ele é extremamente atrativo, né? Dentro de sala de aula existem áreas de conhecimento, então, por exemplo, a área de linguagem, de conhecimento de mundo, e numa escola tradicional não. É o professor, o quadro e isso aí, né? E o livro. Agora, o método Montessori ele pode ser utilizado para crianças até qual idade? Por exemplo, a tua escola aceita crianças até qual idade? A Roda Criativa é só educação infantil, até 6 anos. Mas tem ensino fundamental e no Rio tem um ensino médio também. Porque ela trabalha com o estímulo dos 5 sentidos, não é isso? Dos 5 sentidos. A gente já começa desde, na verdade, o Montessori é desde a concepção. Desde a gestação a gente já trabalha. Qual é o diferencial do material didático desse tipo de método? O material didático ele é atraente e ele é autocorretivo. Né? Por exemplo, uma torre rosa que tem nas fotos. A própria criança aprende através do material. Então, em tentativa e erro, ela vai aprendendo com esse material. Né? Então, é diferente porque é extremamente atrativo, é bonito, é convidativo. Tem algum, assim, lá, né? Não estou falando para você passar para o pessoal que está em casa, Sim. porque o pessoal que está em casa tem algumas dicas que você vai passar depois para como as pessoas podem, de repente, desenvolver um ambiente ali, né, que seja estimulante para os 5 sentidos da criança. Agora, e lá, quais são os exercícios? Que tipo de exercício que vocês utilizam, assim? Por exemplo, de 3 a 5 anos, né? Você disse que tem até escolas que vai até o ensino médio. Isso. Hoje em dia, o método pedagógico tradicional, a criança tem lá as disciplinas e ela acaba tendo que fazer provas, né, temporárias, bimestrais e tudo mais. Isso. Como é que seria o método montessoriano em cima desse ensino para as Olha, crianças? Dentro da educação infantil, a gente já trabalha desde o berçário, que a gente chama de nido, eles já trabalham a parte de sensorial e motora. Então, a gente trabalha com muitas texturas, com vários tipos de textura mesmo. Por exemplo, o áspero, o fino, o liso, o grosso, isso tudo a gente vai trabalhando dentro do berçário. E a parte motora, porque
de criança de 0 a 3 anos é motricidade o tempo todo. E também tem matemática, tem português, tem isso? De 3 a 5, aí já entra em outro período sensível, porque ela chama de períodos sensíveis. De 3 a 5 anos, sim. Aí entra a área de conhecimento de mundo, de linguagem, de vida prática, de matemática, de sensorial. Aí vem ciências, história, geografia. E a criança, ela tem essa liberdade de escolha dentro de sala de aula, com o que ela quer trabalhar. Eu acho que essa é a diferença de uma escola montessoriana, que as pessoas confundem um pouco, né? Que o professor, ele segue essa criança, conforme essa criança quer trabalhar. Existe um programa curricular, né? O professor tem um guia para ele se ter uma orientação, uma direção, né? Mas, na verdade, o trabalho é bastante livre dessa criança. Agora, a capacitação do professor é uma capacitação igual ao professor tradicional? Não. Existe o curso de capacitação mesmo, né, para Montessori. Eu fiz no Rio, na escola Aldeia Montessori, com a Márcia Guedes, e fiz o curso de matemática e de linguagem. Então, existe um curso específico para se capacitar sendo um professor montessoriano, para ser um professor montessoriano. Acaba sendo algo multidisciplinar, né? Sim, sim. Agora, bom, a gente já está chegando no final do programa, pois é, o que pode fazer? Porque é uma história, é um assunto que precisa de um pouco mais de tempo. Eu vou convidar você para explicar um pouco mais sobre esse assunto mais para frente. Agora, o que as pessoas podem fazer em casa para desenvolver os sentidos da criança? Como é que pode transformar o ambiente num ambiente mais estimulante? Sim. O ambiente, ele tem que ser, a gente tem isso na escola também, é um ambiente preparado. Então, dentro da sua casa, o ideal é que você coloque um ambiente assim, tudo preparado para essa criança, ao alcance dessa criança, porque quando você cria esse ambiente, você está estimulando a autonomia e a independência dessa criança. Então, por exemplo, no banheiro, às vezes não dá para você colocar tudo pequenininho. Então, você vai colocar uma cadeira onde a criança possa subir e escovar os dentes sozinha, por exemplo. Sem tendo essa segurança, claro. Mas o ambiente ele precisa de ser preparado. Por exemplo, dentro do quarto montessoriano, porque hoje em dia se fala muito desse quarto montessoriano. Mas não é só o quarto que tem que ser montessoriano. É uma casa montessoriana, né? Então, um quarto montessoriano, onde está tudo baixinho para essa criança, sem muito brinquedo, sem muito estímulo, para essa criança ter foco, concentração, né? Existe uma página no Facebook que é o Lar Montessori Lar Montessori não, é Montessori para Mamães, e elas explicam bem essas atividades que pode ser feita dentro de casa com as crianças. E inúmeras coisas de vida prática, porque Montessori está em tudo. Desde você colocar uma meia até você comer sozinho, você aprender a subir e descer uma escada, você permitir essa criança ter um livre acesso. A se desenvolver, desde que seja com toda a segurança, né? Exato. Bom, a pessoa que está em casa, o pai e a mãe, provavelmente ficou muito curioso com relação a esse método. Você falou que tem uma página no Facebook chamada Montessori para Mamães. Isso. Se o pessoal que estiver em casa quiser também pesquisar mais sobre o assunto, como é que as pessoas podem fazer? Tem algum livro, algum site? Sim, existe um site que é Lar Montessori, que também eles dão bastante dicas. Tem a página da escola também, que também é uma... Que é Roda Criativa, Roda né? Criativa, Escola Roda Criativa, que também é uma fonte mesmo de conhecimento, porque lá a gente posta fotos, enfim, de como é que são as atividades da escola. Tem o site da escola, que é rodacriativa.com. E livros, tem muitos, assim. E se você... Depois você me faz o seguinte, o pessoal que está em casa está curioso, vai lá na página do Estilo Mulher, que depois ela vai me passar os livros e eu vou colocar na página lá bonitinho para você também saber, ter uma referência bibliográfica sobre esse método Montessori. Eu quero agradecer a sua presença, quem quiser entrar em contato com você, como é que pode fazer? Pode ligar para a escola, que é onde me encontra, 2233-2303, ou entra na página mesmo, curte e manda uma mensagem inbox que a gente está sempre... pronto para responder. Eu conversei com a psicóloga Carolina Mendes sobre o método Montessori. O Estilo Mulher já está se encerrando. Eu agradeço pela sua companhia. Um beijo. Tchau, tchau.